Hoje, no nosso episódio do podcast Peso, vamos abordar um assunto que gera dúvida em muitas pessoas, que seria o tema de psicoterapia. E ninguém melhor para falar do que quem já está na área. Então, recebemos aqui hoje a Salete. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, Gabriela. É um prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer algumas coisas sobre uma profissão que é tão valiosa e tão relevante nos dias de hoje. O que seria? Qual que é a importância? Todas as pessoas deveriam fazer psicoterapia? Tem algum sinal que vai levar essa pessoa a estar realizando, a procurar um profissional para realizar psicoterapia? Todas as pessoas poderiam fazer psicoterapia. E o que seria a psicoterapia? Existe uma dúvida, às vezes eu tenho no meu consultório, alguém fala assim, o médico, ele me mandou fazer psicoterapia. Então, existe uma dúvida das pessoas entre terapia e psicoterapia. É importante a gente saber qual que é a diferença, que a terapia ela é feita por um terapeuta. Alguém que não é graduado, não é psicólogo, não passou pela graduação. No entanto, ele fez um curso preparatório também para cuidar das emoções e das pessoas. Então, pode ser tão bom profissional quanto um psicólogo graduado. Isso não vai contar. Mas existe essa dúvida. Às vezes as pessoas chegam lá, mas o médico me mandou fazer psicoterapia. Tem até dificuldade de falar, às vezes a pessoa fala, por que você está fazendo psicoterapia? Porque como a gente fala muito terapia, né? Você terapia, a gente tem isso. Agora, a importância da psicoterapia, existe uma teoria, Freud ele vai dizer sobre o desenvolvimento do ego e sobre a estrutura psíquica. Vamos pensa comigo, Gabriela, que nós nascemos dentro das expectativas do outro. Quando nós chegamos no nosso núcleo familiar, os nossos primeiros cuidadores, todos já têm uma expectativa sobre a Gabriela. Quem vai ser a Gabriela? Que futuro a Gabriela vai ter? O que já está preparado? Esses dias eu estava com meu neto e eu falei, conversando com meu filho, eu falei assim, quem foi com a minha nora? Eu falei, quem foi que ensinou para ele que dor, chorar é sinônimo de dor? Foi você que falou assim, onde está doendo? Quer dizer, o outro me ensinou. O outro é que veio me ensinando o que é o mundo e o que significa os símbolos, né? Então, a gente vai trabalhando nesse meio onde nós nascemos com um olhar, pelo olhar do outro. Nós nascemos e as pessoas têm expectativas sobre nós. Nós nos desenvolvemos a partir dessas expectativas e eu vou perceber, Charles Cooley, ele vai falar sobre a teoria do espelho e ele diz o quê? Que a percepção que nós temos de nós mesmos, ela vem a partir da percepção que o outro tem de mim. É a partir do outro que eu me percebo, que eu vou perceber quem sou eu. Olhando por esse ângulo, nós nascemos e nós começamos já a suprir expectativas de outros. E muitas vezes, nós nos perdemos no decorrer da vida, porque eu estou tão preocupado em suprir a expectativa que o outro tem de mim, que eu me perco nessa caminhada. Então, é importante a psicoterapia para todo mundo que fizer psicoterapia vai ser beneficiado por ela. Mas se é necessário que todos façam, aí a gente tem que avaliar. Importante? Pode ser. Relevante para todo mundo? Sim. Mas talvez nem todos tenham necessidade. Seguindo essa linha de raciocínio, então, vamos entender um pouquinho de qual que é a importância da psicoterapia na vida do ser humano. O que ela pode beneficiar no dia a dia daquela pessoa que, como diz, dá o estalo ali e procura essa psicoterapia. O que é importante na pessoa quando ela percebe, olha, principalmente se ela já percebeu, ela já deu um passo enorme. Porque falar sobre psicologia não é fácil. Hoje, nós temos uma abertura muito maior nessa profissão, nessa área, mas ainda existe uma certa resistência social sobre isso.
E às vezes a pessoa olha e fala assim: eu não vou no psicólogo, porque eu não sou doido. Quem falou que psicólogo é para doido? Jamais. Psicólogo é para pessoas saudáveis e pessoas que olham para si e entendem e se amam. Psicólogo é para quem se ama, porque se eu me amo, eu vou ver que eu tenho uma necessidade e que tem alguém que já está preparado para me ajudar dentro dessa necessidade que eu tenho. Então, se ela já percebe e ela busca, ela já deu 50% do passo. E se ela percebeu, Gabriela, você pode ter certeza, é porque essa pessoa ela está em sofrimento psíquico. Alguma coisa dentro dela não está bem. Existem angústias dentro de mim que eu não tenho coragem de falar com ninguém. E muitas vezes, exatamente por causa desse espelho, né? De eu me perceber a partir do outro, eu posso nem me perceber. Então, às vezes, existe um vazio existencial e a pessoa, ela olha assim, parece que tudo perde o sentido. E, de repente, ela percebe que ela não está caminhando para frente, que ela está andando em círculos. E ela fala, por que isso está acontecendo? Por que toda vez que eu acho que vai dar certo, dá errado? Por que toda vez que eu penso, agora vai, acontece algo e eu me vejo no mesmo lugar que eu estava? Então, assim, é muito importante isso para quem percebe. E se a pessoa percebe, gente, é magnífico, né? Isso quer dizer que essa pessoa ela é uma pessoa inteligente. Salete, assim, eu acho que você vai concordar comigo, né? Quando a gente aborda algo relacionado em qualquer área, as pessoas surgem com aquilo. Mas é profissional, estudou, então já sabe, já não precisa de mais nada. Então, o que eu quero dizer com isso? Na psicologia, o psicólogo, ele também precisa de psicoterapia, ele precisa passar por isso, ou só por já ter os estudos, ele não precisa mais, já não tem essa necessidade? O psicólogo precisa muito. Esses dias eu estava ouvindo meu amor falando, pregando na igreja, e ele falando sobre a neurociência, sobre os estudos que nós temos hoje na neurociência, que vai esclarecendo muita coisa do porquê a gente entra em sofrimento. Por quê? E aí ele conversando, falando uma pessoa, né, dentro de uma pesquisa que foi feita, que tem 5 minutos perto de uma pessoa que ela só reclama, que ela tem aquela energia e suga a sua energia boa, porque a dela é muito ruim. 5 minutos perto dessa pessoa, vai horas para você repor a sua energia. Agora, olha para mim, Gabriela, e pensa, será que existe super-homens ou super-mulheres? Será que eu vou estar diante o dia todo, atendendo pessoas, falando de problemas, dos problemas dos outros? Em algum momento, o momento mais importante em que o psicólogo precisa de terapia, principalmente o psicólogo precisa estar em terapia, é porque existem demandas que chegam até o consultório que ela é um espelho para mim. Ela vem em debate com a minha própria demanda. Quando isso acontece no consultório, eu preciso de um outro profissional que me ajude a olhar para tudo isso por um outro ângulo, por uma outra perspectiva. E aí, nós estamos falando de ser humano. O objeto de estudo da psicologia ele é o ser humano. O ser humano, ele é processual, ele não é estático, ele é um ser que tem alma, espírito, tem uma mente, tem um corpo. Em algum momento, qualquer uma dessas nossas áreas vai precisar de socorro. Então, o psicólogo também precisa fazer psicoterapia. A gente está entrando agora em um mês que se aborda muito a prevenção contra o suicídio, que é o conhecido, né, Setembro Amarelo. E a gente sabe que ter o apoio de alguém já é importante, então de um profissional se torna ainda mais importante. Mas qual seria a importância da pessoa procurar a psicoterapia, de realizar a psicoterapia para ter um apoio emocional? No que ajudaria essa psicoterapia para aquela pessoa que já não sabe o que fazer, não sabe onde procurar ajuda? A pessoa que ela já está pensando
em autoextermínio, ela já está num estado emocional tão abalado e tão adoecida emocionalmente que ela não vê mais solução. Para ela, para você chegar ao ponto de olhar para a vida e achar que a solução para a sua vida é tirar a sua vida, claramente você está anunciando para você mesmo que você não tem nenhuma perspectiva dentro de você. Que a vida para você ela não tem nenhum sentido. Procurar um profissional. Quando é que você precisa procurar o profissional? Quando você já começa a perceber que coisas que você gostava de fazer antes, você já não gosta mais de fazer. Que a sua energia, ela está tão pequena que até para levantar da sua cama e pensar em ir para o seu trabalho, você já não tá, você não tem mais aquela alegria e disposição para isso. Quando você percebe que os seus pensamentos, os pensamentos negativos estão recorrentes, que tudo que você olha para você não é bom, não é solução. Então, assim, se você percebe que você está caminhando por esse caminho, você precisa procurar ajuda. A psicoterapia na sua vida, ela pode... Primeiro, a gente vai trabalhar com a pessoa que ela está nesse ponto. Primeiro, levando ela a entender o que foi que trouxe ela até esse ponto. Sabia, Gabriela? Porque a pessoa pensa assim, não, depois que isso aqui aconteceu, a minha vida acabou. Eu não vi mais sentido para a vida. Só que o que acontece com você, que você precisa entender, é que todos nós temos um inconsciente. Presta bem atenção nisso. Todos nós temos um inconsciente que registra, é um banco de dados. O nosso inconsciente, ele registra tudo que passou na nossa vida a partir dos 3 meses de concepção. Isso quer dizer que quando você está no útero da sua mãe, aquilo que acontece com a sua mãe e o sentimento que ela tem, ele é passado para você ali. Você sente a partir da mãe. Então, a partir dos 3 meses de concepção, você já começa a guardar nesse banco de dados, que é o nosso inconsciente, tudo que acontece com você e todo o significado que você dá para tudo que acontece. Quando você chega em um estado da sua vida onde nada mais tem sentido, onde talvez o autoextermínio é o maior sentido para a sua vida, você pode ter certeza que não aconteceu naquele momento, mas foi tudo que você foi vivendo e deixando para lá. E não falando sobre aquilo. A maior fonte de escape das nossas emoções é o nosso corpo. A gente começa, então, a projetar. Às vezes você começa a sentir insônia, você não dorme bem. Às vezes você começa a ter alergias, enxaqueca. Pode entrar num estado da fibromialgia, muitas dessas doenças. O nosso corpo, ele anuncia o nosso emocional. Então você pode parar e pensar que antes de você chegar a pensar em tirar a sua própria vida, muitas outras coisas já aconteceram. Muitas situações aconteceram e você não conseguiu lidar com elas. E aí, quando você chega no psicólogo, você vai fazer uma avaliação de tudo isso. Você vai chegar, às vezes, você fala assim, eu não sei por que eu fico assim, mas a vida não tem sentido para mim. É muito triste, Gabriela. Você olhar para alguém e falar assim, a pessoa olhar para você e dizer, eu não vejo sentido na vida. O mundo não tem cor. Eu já ouvi isso. O mundo, para mim, é cinza. É muito triste você ver a vida desse jeito. A vida é bela. Ela tem cores. E quando ela perde a cor, você também perde o sentido. Então, quando você chega no psicólogo, ele vai começar a trabalhar com você e você vai perceber que não foi a partir daquele momento. Que foram todas as experiências que você teve e a forma de experimentar ou a forma que você interpretou todas as suas experiências que trouxe você a esse lugar agora de desejo de morte. Por quê? Só que eu quero dizer uma coisa para você. Estamos no Setembro Amarelo, iniciando agora, né? Na morte não há solução.
O único lugar que você vai ver, vai ter expectativas. O único lugar que você vai ter escolhas é na vida. A morte não traz mais nada para você. Gostaria de fazer um quadro aqui com você, que é bem rapidinho, só pra gente, como diz, esclarecer de uma vez por todas, que é o que a gente fala de mito ou verdade, né? Eu acredito que tira muitas dúvidas que talvez tenha ficado para quem está nos assistindo. Vamos lá? Vamos lá. Será que a gente vai conseguir tirar as dúvidas de uma vez por todas, Gabriela? Vamos, claro. Salete, então esclarece pra gente. Terapia só faz quem realmente precisa? Mito. O psicólogo, ele dá conselho para os pacientes? O psicólogo que dá conselho para os pacientes, ele está sendo antiético. O psicólogo, ele não foi formado para dar conselho. O psicólogo orienta. O psicólogo, ele traz para você possibilidades, novos olhares, porque às vezes você está olhando só assim. Existe um mundo em sua volta, então ele orienta. É mito. Não pode. E depois de algumas sessões, o paciente, ele pode simplesmente parar de ir porque está tudo resolvido, ou ele ainda tem um longo caminho a ser percorrido? Na verdade, assim, o processo terapêutico ele não vai ser definido pelo profissional. O processo terapêutico ele é definido, o tempo de processo é pela a própria pessoa que está ali. Por quê? Cada pessoa tem o seu tempo. Então, não existe um tempo determinado. Existe você olhar para você e perceber que você agora está vendo um mundo por um novo olhar. Encontrou vários gatilhos, percebeu vários gatilhos na sua vida. Encontrou vários nós, desatou esses nós, está se sentindo bem. Aí, nesse momento da terapia, você... vamos parar a terapia? Não, você não para. Você espaça mais a terapia. Você passa a atender essa pessoa de 15 em 15 dias, começa a ver ela, acompanhar ela de longe e depois, mês a mês, até que ela mesmo fale para você assim, eu tô bem, eu sinto que agora eu posso seguir. Eu agradeço, mas não preciso mais de você. E só pra gente finalizar, algo que assim vai pegar ali nas pessoas, é importante a pessoa reconhecer que precisa de ajuda e começar ali uma psicoterapia? Todo o sucesso da psicoterapia vem desse reconhecimento, Gabriela. Porque se você for porque o seu pai quis, se você for para terapia porque o seu marido quis, você está sanando uma demanda que é do outro e não a sua. É tão importante que você perceba e você busca para o sucesso terapêutico que tudo que você precisa resolver está dentro de você, não está dentro do outro. E mais uma coisa, às vezes você vai para psicoterapia, o que acontece? Fala assim, nossa, parece que depois que você fez psicoterapia, você ficou pior. Sabe por que isso acontece, Gabriela? Porque até então você existiu para suprir as expectativas das outras pessoas. A partir do momento que você se encontra, que você percebe quem você é, o que de fato te agrada, as pessoas que sempre sugaram você, elas vão deixar de ter essa resposta sua para a vida delas. Você vai, a partir desse momento, passar a olhar para você. Passar a colocar-se como prioridade na vida. E aí as pessoas que estão à sua volta, elas não vão ganhar a atenção sua como elas ganhavam antes. E para elas podem entender isso como parece que você agora parece ficou mais seca, né? Menos amorosa. Não, você se tornou uma pessoa mais amável a você mesmo. Foi só isso que aconteceu. Salete, só para a gente finalizar... só mais uma dúvida, a pessoa, ela pode procurar psicoterapia por conta própria ou ela precisa de uma indicação médica, digamos assim? A pessoa pode procurar psicoterapia por conta própria e na maioria das vezes ela não vai por orientação médica. Quando ela vai por orientação médica, isso quer dizer que ela já está tendo uma resistência, está buscando solucionar questões emocionais pela medicina. O médico está vendo que não tem nada a ver com a medicina e fala, olha, você precisa ir para terapia.
Você precisa procurar um psicólogo. Então, claramente, quem vai para a terapia é encaminhada pelo médico, ela já traz para a gente uma informação. Ela está tendo resistência, ela está tendo resistência com isso, está procurando no corpo e de uma forma científica, né, médica, né, a ciência da medicina está buscando a resposta para suas questões emocionais, psicológicas na medicina. É por isso que o médico encaminha. Então, assim, a maioria das pessoas, elas não vão encaminhada, principalmente as pessoas que as pessoas que se percebem, principalmente a pessoa que se ama, ela fala, não estou bem, estou indo. Eu já atendi policial, eu já atendi advogados, professores, mamães, não atendo criança, né? Adolescentes. Eu já atendi tantas pessoas e quando eu vejo alguém que já tem uma graduação, um nível psicológico, já alcançou esse nível psicológico mais alto, chegando no consultório, a gente percebe assim, olha, de fato, essa pessoa, ela é inteligente. Porque a pessoa que é inteligente, ela se ama. A pessoa que é inteligente, ela se cuida. E ela reconhece, né, procura ajuda. Claro, claro. Pessoal, esperamos ter esclarecido algumas dúvidas, principalmente, e assim como a Salete trouxe no início, né, ter quebrado alguns tabus que tem relacionado não só à psicologia, mas também à psicoterapia. E Salete, muito obrigada por ter esclarecido essas dúvidas e por estar presente aqui com a gente em mais um episódio do Podcast Peso. Eu que agradeço a você, Gabriela, a toda a equipe, né, do podcast. E obrigada por essa oportunidade. Obrigada a você que está do outro lado nos vendo. Esperamos que a gente tenha trago informações relevantes para o nosso público, né? E quando quiserem é só convidar. Estarei à disposição de vocês. Obrigada mais uma vez pela participação e obrigada por estarem aqui com a gente assistindo.